Olá a todos, eu sou o Gustavo, sou do grupo do AgroMap e eu vou estar falando para vocês hoje um pouquinho mais sobre WMS e WFS, o que é, para que serve e o porquê é importante para nós do agro, né? Então, em suma, eles são geosserviços, né? O que são? São dados que são coletados sobre uma determinada área que indica o que está acontecendo nela, o que aconteceu nela ao longo do tempo, através dessa coleta e armazenagem desses dados em servidores, né? Esses dados eles podem ser acessados pelo agente, podem ser acessados e utilizados em softwares, no nosso caso, em software GIS. Então a gente consegue ter acesso a eles, esses dados diretamente dos servidores que eles estão guardados. Então, o porquê são importantes essas geoinformações, né? Através dela, você consegue ter os dados sobre aquele determinado local a um determinado tempo. Um exemplo, através disso, você consegue saber onde tem área de assentamento sem terras, por exemplo. Você consegue ter um mapa hídrico, você consegue saber onde tem água, você consegue ter um histórico daquele local a um longo prazo, algumas vezes. Então você sabe o que aconteceu ali e tudo isso de uma maneira muito simples e fácil de fazer. Então, justamente por você ter esse acesso rápido à informação, você consegue fazer um melhor planejamento de o que fazer com aquele terreno, ou o que aconteceu com aquele terreno, e assim se programar, né? Programar o que você pode fazer ali, o que você pode trabalhar em cima da área que você tem. Então, para pôr em contexto, o WMS ele pode ser definido como um geosserviço para representação visual de dados espaciais em algum formato de imagem, JPEG, PNG, entre outros. Porém, os dados que compõem essa imagem não são representados. Então, você consegue ter acesso ao link, né, que está disponibilizado pelo servidor, mas você não tem acesso aos dados que compõem essa imagem, esse resultado. Aqui, o que o WMS pode nos proporcionar, a gente achou um relato na internet de um local que eles mapearam, né, o clima da região. Então isso para o mundo agro é uma coisa muito importante, porque você é à mercê do tempo. Você precisa da chuva, você não tem como controlar isso. Mas você sabendo o histórico daquele local que você está tendo a sua lavoura, você consegue se programar melhor, as épocas que tem mais chuva, geralmente quanto chuva tinha. Então você consegue ter acesso a um acompanhamento, né? Um compartilhamento, aliás, das informações, né? Alguém tinha acesso a ela, subiu para o servidor e conseguiu ramificar, conseguiu espalhar o conhecimento. Então, outras pessoas tiveram acesso a isso e conseguiram se programar melhor para usar desse recurso. Então, ele é muito importante, né, para o mundo agro por causa disso, porque você consegue ter um planejamento melhor das suas atividades, né? O WFS, né, por sua vez, ele possui características de disponibilizar os dados espaciais constituintes da imagem. Então, você tem esses dados, outro não. E também você também tem acesso a ele através de um link que você pode também vincular ao software que você vai estar trabalhando, que você vai estar visualizando, né, os dados que estão disponíveis. Para consumir o serviço WMS e WFS, eu vou estar comentando passo a passo, né? Caso você queira ver de forma mais direta, a gente vai estar disponibilizando o link na descrição do vídeo. Lá nesse link, se você clicar lá, vai ser aberta uma apostila. Nessa apostila, o assunto, tema desse vídeo, né, com questões teóricas, certo? Mais a parte prática, que seria esse passo a passo aqui que eu vou estar fazendo junto com vocês, porém de forma direta, certo? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer para estar consumindo esse tipo de serviço é estar pesquisando por eles. Então a gente vem aqui e pesquisa por serviços WMS e serviços WFS, certo? Ao a gente pesquisar, a gente encontra uma ampla base de sites que disponibilizam os links com acesso à base de dados, certo?
Então a gente, por exemplo, tem o Indy, que é um ótimo site também, porém agora eu não estou conseguindo acessá-lo, certo? A gente também tem aqui o blog do QGIS, né? Eu cliquei aqui, ele abriu uma nova aba. E cada link nos dá uma base de dados diferente, certo? Então, por exemplo, nesse link que eu vou clicar aqui, ele vai falar sobre questões hídricas, certo? E sobre os cadastros que tem na Agência Nacional de Águas. Então, ao clicar aqui, eu consigo ter acesso aos mapas de massas de águas, mapas de pivô, microbacias, certo? Como eu falei, cada link nos dá uma base de dados diferente, certo? Existem outros sites também, porém eu vou estar utilizando o INCRA, né? O INCRA, ele é um site que mais para questões fundiárias, né? Que nos dá acesso a links com base de dados de questões fundiárias, certo? Lembrando que o INCRA é um site governamental, portanto toda a base de dados que estão lá são gratuitas, né? Qualquer um pode acessar, certo? Então eu vim aqui, coloquei INCRA e a gente entrando nesse link aqui, ó, serviços OGC, né? A gente consegue ter acesso aos links com a base de dados, né? Lembrando que para quem quiser fazer uma pesquisa mais a fundo, é só colocar acervo fundiário que ele vai te dar essa base de dados aqui. Bom, uma outra questão que é importante a gente saber também. No caso nosso aqui, a gente vai estar utilizando os serviços WMS. Como vocês já devem ter ouvido anteriormente, os serviços WMS são para visualização, certo? Então, eu não consigo alterar questões da base de dados, certo? Propriedades ali da base de dados eu não consigo alterar. Eu apenas consigo visualizar, tá certo? Então, vamos para uma terceira questão. O porquê, como que a gente vai fazer para utilizar isso e o porquê que a gente estaria utilizando isso aqui, certo? Vamos supor então, vamos criar uma questão hipotética aqui, que você, talvez que está me assistindo, queira comprar uma terra, certo? Ou comprar uma propriedade, enfim. Existem questões que é muito importante a gente saber, né? Tanto para questões financeiras, tanto para a colocação de serviços dentro daquela área, certo? Então, vamos supor que você vai comprar uma propriedade e você precisa saber se ao redor dessa propriedade ou se até mesmo dentro da propriedade, né, existem áreas de preservação permanente, né, as chamadas APP, ou, por exemplo, também se ao redor existem assentamentos, né, ou áreas quilombolas, enfim, várias questões. Para isso, o INCRA disponibiliza então os links com todos essa base de dados, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem imóveis certificados, certo? Que são públicos, né? Imóveis privados, os assentamentos, áreas quilombolas, certo? E ele disponibiliza isso para o Brasil todo, né? Para todo o estado do Brasil. Então você consegue visualizar. Na parte prática, então, o que a gente vai fazer? Lembrando que a nossa situação aqui é a aquisição de área com vista, no nosso caso aqui, a gente vai usar para assentamentos, por exemplo. Então eu venho aqui, clico no meu estado de interesse, copio o link que vai me dar acesso à base de dados, copio, certo? Vou seleciono aqui, clico em copiar. Ele dá a opção de copiar toda a base de dados, né? Todos os links para acesso à base de dados, porém no nosso caso aqui eu vou estar utilizando só
o assentamento. Então eu venho, copio esse link e venho aqui no meu ArcGIS. Caso você queira utilizar esse link para acesso à base de dados no QGIS, a gente vê aqui que ele nos permite, certo? Você pode também estar utilizando essa base de dados em outros softwares, desde que o mesmo aceite o formato, certo? Então a gente vem aqui no QGIS, nós iremos abrir um projeto, certo? Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer ao abrir o meu QGIS é alterar o mapa base, certo? Então eu venho aqui, mapa base, híbrido de imagens, para ficar melhor a nossa visualização. Venho aqui em inserir, venho em conexões, e ao vir aqui em conexões, ele vai nos dar várias opções aqui de servidor para a gente estar acessando, certo? WCS, WMS, WFS, OGC, WMTS, enfim, vários. No nosso caso aqui a gente vai estar utilizando o WMS. Eu vou acessar aqui o WFS para a gente ver que não vai ter diferença nenhuma com a questão de colocar aqui o link do servidor, certo? Então, por exemplo, essa aqui é como a gente visualiza se a gente fosse colocar um servidor WFS. No nosso caso, a gente vai colocar o WFS. Vocês podem ver que é a mesma coisa. Então, eu vou aqui, vou colar o link que a gente copiou lá atrás e vou dar um OK. Ele visualizou aqui, ele já colocou servidores, né? Eu venho aqui e vou abrir minha base de dados. Então aqui eu vou ter os assentamentos localizados no Mato Grosso. Pego, puxo para o centro do mapa. Então eu vou ter agora, eu consigo visualizar todos os assentamentos localizados no Mato Grosso, certo? Uma coisa interessante também é que, como esses dados são governamentais, toda a informação que tiver nele, eu consigo visualizar, certo? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, naquela área que eu cliquei, eu posso saber que fica no município que fica, no caso aqui nosso é em Querência, a área declarada em hectares, certo? A data da criação desse polígono, né, ou desse projeto aqui, certo? Posso saber também o estado localizado, enfim, várias informações aqui que nos fornece, certo? Se fosse um serviço WFS, como eu disse anteriormente, não teria como, por exemplo, eu mexer nesses polígonos, excluir, mudar. Se fosse um serviço WFS, eu conseguiria mexer nesses polígonos. No nosso caso, como é um serviço WMS, eu não consigo mexer nesses polígonos, certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Bom, pessoal, como vocês puderam ver no vídeo agora, a gente teve o passo a passo da utilização dos serviços WMS e WFS no setor da agricultura. Bom, o que a gente pode concluir com isso, né? Concluímos que no nosso setor hoje, né, a utilização desses geosserviços tem cada vez mais se evoluindo, né? Porém, a gente deve se lembrar que eles são mais para estudos, pesquisa e análise, pois esses geosserviços, além de serem disponibilizados pelos nossos governos, né, como por exemplo o INPE, né, e o INCRA, eles só servem para a gente visualizar, né, e tirar informações daquele lugar, daquela região, conforme o tempo, né, por um determinado período de tempo. Isso que significa? Isso a gente consegue tirar análises futuras, né, fazer vários estudos, fazer análises ainda mais científicas por cima, entre outras coisas, certo? Se vocês gostaram do vídeo, claro, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, clique no sininho, deem aquele like e fiquem ligados para próximos conteúdos.
pois vocês não sabem o que está por vir ainda, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e um forte abraço. Tchau, tchau.